Alô, amado e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina, para todo sempre o nosso único e soberano Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus sobre todos, que pelo sacrifício eterno de Cristo, com o seu sangue precioso, nos comprou, nos lavou e perdoou os nossos pecados passados, presentes e futuros. Não tenha medo de crer na doutrina santa de salvo uma vez, salvo para sempre. É o que nós somos. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4 afirma a nossa posição eterna em Cristo. Por isso, desde já, mais uma vez, quero aqui agradecer a Deus por estar aqui gravando mais este vídeo, dando a continuidade ao tema que o Senhor tem me chamado como seu príncipe para anunciar, pregar a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos caminhado no tema a sã doutrina não se envolva com doutrinas várias e estranhas. E hoje eu quero concluir esta série dando ao povo de Deus, por intermédio do Espírito Santo e pela sua palavra, como discernir falsos profetas, como identificar uma falsa pregação, que no meio dessas falsas pregações, disse Pedro, vem heresias que repentinamente destrói vidas, destrói famílias, destrói reputação, principalmente dos filhos de Deus. Então, hoje quero dar continuidade e concluir este tema a respeito, não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Quero desde já agradecer a Deus também por aqueles que têm acessado o vídeo, que estão inscritos no canal. Continue dando seu like, faça comentários de louvor e exaltação a Deus, tá? Que segundo a vontade dele, aqui eu estou como seu príncipe para anunciar pelo Espírito, conforme está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam. Dê o seu like também. Vamos compartilhar uns com os outros, porque assim nós estamos cumprindo a grande comissão e o propósito da igreja aqui, que é proclamar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do reino de Deus e as coisas referentes a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao tema, Deus é fiel, vamos lá, o nosso texto básico hoje se encontra em 1 João, no capítulo 4. João, capítulo 4, diz assim a palavra do nosso Pai. Estamos prontos? Vamos lá? Creia, é Bíblia, é ensinamento do Espírito de Deus, é ensinamento por revelação para os tempos que estamos vivendo. Mistérios que estiveram ocultos, que foi revelado à igreja primitiva, está sendo revelada à igreja de acordo com o tempo que está passando e a nossa espera da segunda e a última volta do Senhor Jesus. Nós cremos, não abrimos mão e nem cremos que Jesus Cristo já voltou, senão seria vã a nossa fé e a nossa permanência aqui na terra enquanto durar terra e céu. Diz a palavra, passe o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, não passou o céu nem passou a terra, logo as palavras do Senhor ainda não passou e Jesus não voltou, não descrédito a qualquer espírito. Vamos lá? Diz assim a palavra em 1 João capítulo 4, versículos 1 em diante. Diz assim a palavra do nosso Pai. Amado, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecei o Espírito, com letra maiúscula, de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito, com letra minúscula, que não confessa Jesus não procede de Deus,
Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ok? Amém? Vamos lá? A palavra de Deus diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. E como não dar crédito a qualquer espírito? É preciso ter manifestado na vida do cristão, na família, na igreja, a sã doutrina. A sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não as doutrinas várias e estranhas, conforme tem sido o tema. Doutrinas estas que estão sendo pregadas por um sistema que está preso ao tempo que estamos vivendo. A Bíblia chama apostasia. Lembrando que nos temas anteriores, Paulo, pelo Espírito Santo, afirmava que nos últimos dias ou nos últimos tempos, alguns, não todos, apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E nós temos visto, né, haja aí à vista nas redes sociais, especialmente no YouTube, muitas vozes, meu irmão, muitas vozes que não estão confessando que Jesus Cristo veio em carne. E daqui a palavra nós já vamos ver o que significa esta palavra. Não é simplesmente alguém chegar e dizer: eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Não é simplesmente isso. Nós vamos ver com a palavra, conforme os ensinamentos da sã doutrina. Mas desde já eu quero lembrar aqui algumas falsas doutrinas estranhas, né? Cultinho, sorrateira, tá? Muitas delas têm até manifestações de sinais e prodígios. Só que a palavra de Deus diz que é da mentira, porque o engano também tem a aprovação de Deus para que se cumpra a sua palavra, dita pelo próprio Cristo no monte, na escatologia, quando o Senhor Jesus ali disse que viriam falsos profetas, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos viriam no nome dele, e diz que eles teriam um poder, por causa do que falam e por causa de sinais e prodígios que acontecem, né? Enganaria, se possível, aos eleitos. E muitos têm defendido uma falsa doutrina, dizendo que os eleitos não podem ser enganados por esses homens. E onde ficaria a apostasia? A apostasia, ela é para os crentes, para os verdadeiros cristãos, não é para quem não é crente, para quem não é salvo. É justamente o engano, é para os que estão na verdade. Então, alguns, disse Paulo, não todos. Aí você tem da parte de Deus o entendimento que Deus sempre preservou remanescentes, que não são entregues ao engano, aos ensinos, às seduções dos falsos ensinos e daquilo que tem destruído a fé, né? A vida da fé, como viver por fé. A pessoa tem a fé, graças a Deus, para a salvação, mas ela precisa, pela mesma fé, desenvolver esta salvação, diz a palavra. É a palavra que diz lá também no monte escatológico de Jesus, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de que, Jesus? Salvo das coisas que foram ditas, que viriam após a crucificação e a ressurreição do Senhor. Esse tempo que marcaria a volta do Senhor Jesus. Que marca a volta do Senhor Jesus não é avivamento. Que marcará a volta do Senhor Jesus é o engano, é a apostasia. São as doutrinas várias e estranhas. Mas graças a Deus, que Deus separou muitos desde o princípio para a salvação dessas situações, para que possa aqui, como eu, como o apóstolo São Paulo, e tantos como João disse aqui, que de Deus recebeu a autoridade e o poder, o dom que está no Espírito de Deus, que nos foi dado, que é o de discernir os espíritos, diz a palavra, ok? Então, diga aqui a palavra: não descrédito a qualquer espírito.
a qualquer espírito, tá, com letra minúscula. Antes prove os espíritos que eles procedem de Deus. Aí ele vai segurar João, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E o espírito do anticristo não é encarnação. Muitos estão aí dizendo que o Cristo, o homem da iniquidade, não vai tomar um corpo. Vai sim. A palavra fala sobre isso. Ele será manifestado. Ele se manifestará. Por enquanto, o espírito que atua é o espírito do anticristo, né? É a influência de Satanás através das doutrinas falsas, várias e estranhas. Então, chamados por Paulo, o apóstolo, em 1 de Timóteo, capítulo 4, espírito de enganadores e ensinos de demônios. E eles têm uma porta de entrada. A palavra fala e diz que é por aqueles que têm, né, na sua vida manifestado vários desejos distorcidos, desviados da vontade do Pai. Chamam muitas das vezes avareza, chamam muitas das vezes carregados de pecados, diz a palavra. Então, onde está a plataforma para que o ensino da iniquidade tenha sucesso sobre a vida de pessoas e, como diz a palavra, possivelmente sobre os eleitos? Diz a palavra, nos sofrimentos das pessoas, né? Tem um grande ministério aí que está no mundo inteiro. O slogan dele é pare de sofrer. Mas a igreja, ela recebeu do Senhor o poder, não só de crer, diz a palavra, mas também de padecer por Cristo, ou seja, sofrer. O apóstolo São Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Mas os impostores, os homens maus, né, irão e perversos. Homens maus e perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O próprio Cristo disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Ele venceu para que nós vençamos também. Ele nos fez forte para o dia de hoje e para o dia de amanhã. Então, diz aqui a palavra no versículo 4, quando ele diz aqui do capítulo 4 de 1 de João, versículo 4, diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Ou seja, os filhinhos de Deus. Diz aqui os que de fato são salvos, né? Não são muitas das vezes salvos de situações por causa do engano, como disse lá o Senhor Jesus. A perseverança para a salvação de situações, ela se vive pelo conhecimento e a presença da sã doutrina. Havendo a ausência da sã doutrina e a pregação da verdade do Evangelho, o povo de Deus passa a sofrer, né, de forma realmente como uma pessoa natural, vamos dizer assim, né? Pessoas que, como cristã, como crente, estão e não estão desfrutando da sua herança espiritual aqui na Terra. Muitos deles estão afogados em situações, problemas, por causa dos ensinos errados, mentirosos, que Pedro disse que estão repentindo destruição, né? A palavra diz que filhinhos, vocês de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? No fundo, os eleitos, eles estão salvos em Cristo, ainda que sejam enganados ou que vivam um tempo de apostasia. Então, graças a Deus que a salvação eterna do filho, dos filhinhos, diz aqui a palavra, tem um triunfo espiritual sobre os falsos profetas. Ou seja, as mensagens, né, as doutrinas várias e estranhas, destroem objetivos, destroem reputações, destrói aqui sonhos, né, vidas, mas não destrói a salvação eterna. Leva a situações em que pessoas vivem dizendo, mas eu vivo na igreja, eu estou na igreja. Já ouvi pessoas dizendo o seguinte, que adianta estar na igreja, diante de situações que muitas das vezes se manifestam diversamente contra elas, contra a sua fé. E aí a minha pergunta seria,
A que doutrina você está ouvindo? É a sã doutrina de Cristo ou as doutrinas do Cronos? É o evangelho da verdade pregado pelos apóstolos e profetas do Senhor, Efésios 2:20, ou são evangelhos de tradições, costumes do homem segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo? Então, na verdade que quando nós sofremos ou enfrentamos situações com a sã doutrina, nós não fazemos essa pergunta a Deus. Nós não dizemos aqui o que adianta estar na igreja. Pelo contrário, nós nos alegramos, porque diz a palavra que Deus nos deu a graça, veja, a graça de não só padecermos por Cristo, como também de crermos, né? De crer, quer dizer, não recebemos a graça somente para crer, mas para também padecer, ou seja, sofrer por Cristo e pelo Evangelho, faz parte da bem-aventurança, diz a palavra. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, porque é vosso o reino de Deus, diz a palavra, ok? Então, ele disse, tendes vencido os falsos profetas. Aqui a vitória consumada para toda a igreja. Veja que a palavra diz, filhinhos, tanto os que não estão enganados como os que estão enganados têm a segurança da salvação eterna. Eu volto a dizer que a apostasia é para os eleitos, não é para os incrédulos, é para os eleitos. Apostatarão da fé. E a pergunta é, o ímpio tem a fé em Jesus Cristo? Não. Ele pode ter a fé natural que todo mundo tem. A fé que a pessoa entra num restaurante, come de tudo, não pergunta quem fez, se tem veneno, não. Ou que pega um transporte, não pergunta se o condutor daquele transporte é habilitado para levar ao destino dele. Essa é a fé que todo mundo tem. Agora, a fé para crer em Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, é dada somente aos eleitos. Ok? Então, é esta fé que Paulo se refere, que apostatariam da fé muitos por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos ver aqui mais uma confirmação aqui do nosso amado apóstolo São Pedro, no capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 1, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruições. Ok? Então, aqui, quando Pedro está falando, está de acordo com o que Paulo diz, que o Espírito expressamente afirmava, 1 Timóteo 4:1, que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé para obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pedro chamou aqui de mestres. Não pense que esses pregadores que estão desviados da verdade, muitos deles saíram do nosso meio, como diz lá em Atos capítulo 20, quando Paulo diz que depois da partida dele, né, no meio da igreja penetrariam lobos vorazes para arrastar os discípulos atrás deles. Muitos têm seguido doutrinas várias e estranhas, heresias que a Bíblia diz aqui, destruidoras, destrói os propósitos do Evangelho, da graça de Deus que é manifestar na vida dos que creem a herança que temos em Cristo, conforme está escrito, que sois de Cristo, os descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nós precisamos mais do que nunca, irmãos, nos tempos que estamos vivendo, dar crédito somente ao Espírito de Deus e provar todo o que espíritos, a ver que eles procedem de Deus. Todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, este espírito é o espírito que está a serviço do anticristo. É o espírito que promove a apostasia, o engano. É o espírito que arrasta pessoas
da igreja ou dentro da própria igreja, porque os altares estão corrompidos pela a falsa doutrina e estranha. Igrejas que outrora pregavam a sã doutrina de Cristo, hoje estão pregando as doentias doutrinas humanas, que contradiz a Cristo e a sua palavra. E olha aqui, Pedro usou aqui a expressão que elas são introduzidas dissimuladamente, ou seja, quase que sem perceber. Para perceber é preciso estar, como João disse, no Espírito de Deus, com o dom de discernimento, provando do Espírito, porque muitos dizem logo assim, eu estou falando e você não pode contradizer, você não pode isso. Eu posso sim, a palavra diz, julgarem os espíritos, a ver se eles procedem de Deus, diz a palavra. E como é que eu julgo? Pela palavra, pelo conhecimento. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, 6, que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Isaías diz, o meu povo foi levado para o cativeiro porque faltou conhecimento. Então, povo de Deus, vamos ativar este dom maravilhoso. Vamos lá para 1 de Coríntios, capítulo 12, né? Onde Paulo vai falar e afirmar. Existe uma afirmação para que a gente possa entender o que significa não confessar que Jesus Cristo veio em carne, gente. Será que a palavra está apenas dizendo assim, eu acredito que Jesus Cristo veio em carne? Até os demônios acreditam que Jesus Cristo veio em carne. Os incrédulos acreditam que houve sim uma crucificação daquele que é chamado na Escritura o Filho de Deus, o Cristo. Eles acreditam, mas vamos ver o que significa não confessar que Jesus Cristo vem cá. Primeiro, vamos ao discernimento. Diz aqui a palavra é um dom, que diz aqui a palavra do nosso Pai, né? Ok? Primeiro, vamos aqui ver, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 3, diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo, com letra grande, Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Aí vamos para o versículo 8. Porque a um é dado, vamos ver os dons que o Espírito Santo concede à sua igreja, ok? Perdão. Diz assim, a um, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E a um, variedades de línguas. E a outros, operações para interpretá-las. Ok? Então, a palavra aqui deixa bem claro que ninguém que fala pelo Espírito, com letra grande, né, maiúscula, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, crer de fato no dia da salvação, Efésios 1:3, né? E 2 de Coríntios, capítulo 6, quando diz no dia da sua salvação, ninguém vai dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito, seja crê no Senhor Jesus. Ok? Então, e ele diz que a partir dessa manifestação, que pelo Espírito nós confessamos o Senhor Jesus, aí vem os dons dados à igreja, e entre eles eu quero destacar aqui o maior de todos para o dia que estamos vivendo, o discernimento de Espírito. Para que nós, igreja, irmãos e irmãs, não deis crédito a qualquer espírito, saia do engano, saia de doutrinas várias e estranhas.
Há doutrinas que parecem doutrinas de Cristo e não são, irmão. Ele sabe que Hebreus, como nós temos visto, Hebreus capítulo 3, versículo 7, 8 e 9, o 9 principalmente, depois de dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, assegura ao cristão que crê desta forma para não se envolver com doutrinas várias e estranhas. Há muitas doutrinas várias e estranhas. Em muitos lugares que se chamam igreja. E tem um homem, né, lá em cima de um altar, ou mesmo uma mulher, ensinando coisas que afirmam anátema Jesus. E anátema Jesus? Veja aqui em Gálatas capítulo 1, né? Vamos lá, em Gálatas capítulo 1, quando o apóstolo Paulo vai revelar o que significa esse anátema. O que é anátema? Hã? O que vem ser anátema, diz aqui a palavra. Diz assim, no versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 7 em diante. Ele vai falar que não há outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Veja, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Quero voltar lá para 1 de João, que é o nosso texto está lá, né? Quando João diz que não devemos dar crédito a qualquer espírito, antes provar que os espíritos procedem de Deus. Ok? Então, nós temos de Deus o dom do discernimento, é que por causa da apostasia, nos tempos que estamos vivendo, este dom não está presente. Para quê, meu irmão? Para que se cumpra a palavra, porque a palavra de apostasia também foi pronunciada pelo Senhor e pelos apóstolos. Nós temos visto em temas anteriores. Então, o que é afirmar anátema Jesus? Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, não contradiz as doutrinas. A doutrina santa pregada por Cristo, dada aos seus apóstolos, e principalmente ao apóstolo São Paulo. Ninguém, pelo Espírito Santo, vai afirmar, discordar, usar subterfúgios. Desculpa, Padre, isto Paulo falou, Paulo não conhecia, aqui é na época, aqui foi para não sei quem, aqui foi toda a Escritura inspirada por Deus. E é útil para o ensino, exortação e repreensão, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra diz, Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que é o forte dos falsos mestres, do espírito que afirma anátema Jesus, é justamente distorcer a Bíblia usando versículos que distorce, como disse João, como disse Pedro, né? Distorce as demais escrituras. Há muitas doutrinas várias e estranhas, e todas elas dão benefício temporariamente, principalmente aos enganadores, aos principais falsos mestres. Nós vamos falar sobre isso, nas próximas mensagens aí. Deus está enchendo o meu coração para falar a respeito das finanças, da riqueza, da prosperidade do povo de Deus, segundo as Escrituras, na herança que Deus repartiu a cada um aqui, para vivermos ausentes de necessidade. Então, afirmar anátema Jesus começa com ensinos estranhos, negando que Jesus Cristo veio em carne. Já falei, não é dizer que Jesus, eu acredito que Jesus não veio em carne, eles acreditam que Jesus veio em carne. Mas como? Como não contradizer que Jesus Cristo veio em carne? Quando nós acreditamos que Ele é, 1 de João, capítulo 2, no versículo 1 diante, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não
pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Viu? Porque aqui eu começo o meu vídeo afirmando que salvo uma vez, salvo para sempre. Ele escreve para que não pequemos. Todavia, se pecarmos, não se esqueça, você tem um advogado, Jesus Cristo justo, que intercede por nós. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, dizendo ele ali, a nós, os que estavam no momento ouvindo e os que iriam ler esta palavra. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Ou seja, em todas as nações, povos, tribos, línguas, Deus tem os seus eleitos. Então, salvo uma vez é salvo para sempre. Quem nega a doutrina da salvação eterna está afirmando anátema Jesus, está negando que Jesus Cristo veio em carne, que ele não pagou preço nenhum, que ele não morreu pelos seus pecados, que ele não vive como advogado para interceder pelos seus pecados. A garantia da salvação está baseada em 3 manifestações do poder do sacrifício de Cristo, passados, presentes, futuros. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então, todo espírito que nega, que diz que a salvação se perde, e que o cristão que vive debaixo da graça de Deus, pelo ensino da verdade, vive na prática do pecado, é mentira. Quem vive na prática de pecado é os que estão fora da sã doutrina, que estão seguindo doutrinas de homens, que estão dando passos, ensinando isto, como enfrentar isso, como vencer isso. Só se vence pelo sangue de Jesus Cristo, diz o livro de Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, pela palavra de Jesus, que mesmo em face da morte, não nega. Então, a sã doutrina não diz que o cristão tem que viver pecando. A sã doutrina diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Cometemos pecados, diz a palavra, senão Cristo não teria essa posição de Hebreus 4, né? Que ele intercede por nós. Ele está lá no trono de graça e quando no momento oportuno nós vamos até ele, nós recebemos perdão em ocasião oportuna, diz a palavra de Deus. Então, negar que o sacrifício de Cristo não foi eficaz, não garantiu a salvação eterna, não trouxe para as nossas vidas promessas da vida que agora é e da que há de ser, não nos deu com ele todas as coisas que contribuem para a vida e para a piedade, e que eu tenho que comprar, eu tenho que negociar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, isto invalida todo o sacrifício e a obra. Eu não acredito. Vamos lá? Vamos lá? Em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, vamos ver como é que Paulo falou acerca desses anátemas. Vamos lá? Diz assim a palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo, ok? Então, todo ensinamento que venha com sabedoria humana, fora dos ensinamentos do Espírito dado aos apóstolos, profetas do Senhor, constitui-se em coisas baseadas somente no que eles entendem terrenamente, não espiritualmente, como nós estamos lendo. Paulo diz que a cruz de Cristo é anulada quando há sabedoria humana. A palavra diz aqui, certamente, no versículo 18, olha, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei o entendimento, a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar
os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que é que Paulo aqui está afirmando? Que a pregação genuína do Evangelho de Cristo começa com a crucificação, porque nós estamos crucificados com Ele para o mundo. Agora estamos vivos para Deus na ressurreição de Cristo, a primeira ressurreição, para que possamos dar crédito, né, à vinda de Cristo, a morte e a ressurreição dele, e assim sim estarmos guardados das falsas doutrinas que negam que Jesus Cristo veio em carne. O livre-arbítrio também negam que Jesus Cristo veio em carne, porque Jesus Cristo não veio buscar e salvar a todos. E da palavra que ele veio buscar e salvar os perdidos. O anjo, quando aparece a Maria em Mateus, né, anunciando o nascimento de Jesus, disse: porás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo. A palavra diz que ele salvaria o seu povo, que foi por ele escolhido antes da fundação do mundo. Os que Adão matou. Adão não matou todo mundo. Para morrer tem que estar vivo. Então nós, outrora, vivíamos, diz a palavra. Quando entramos no corpo da carne, um tempo de ignorância, nós morremos, Efésios 2:1, mortos de delitos e pecados. Cristo, por estes que Adão matou, ele morreu. Ele não morreu pela descendência da serpente, em Caim, os filhos da perdição. Ele morreu pelos eleitos que ele mesmo escolheu desde antes da fundação do mundo, que é chamados de filhos de Deus. Ainda que já tenha alguns dizendo aí que nós não somos filhos de Deus, que Deus não criou a nossa carne. Claro que criou. É tão certo que esta carne que nós habitamos, é verdade que ela não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herda. Ah, não. Mas o nosso corpo será transformado num corpo glorioso como o de Jesus. Aí sim herdaremos a vida eterna. Por enquanto, estamos aqui herdando o reino de Cristo, que é outro mistério que a igreja hoje não vive esse discernimento, não vive esta verdade e não acredita na primeira ressurreição, que vem com o advento da pregação do evangelho genuíno, que desperta, que tira as pessoas da morte. A palavra diz: libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão, a remissão dos pecados. Colossenses 1:3, afirmando que há uma verdadeira e primeira ressurreição após a cruz de Cristo para aqueles que estão vivendo a dispensação do evangelho, do reino de Deus e de Cristo. Fala sobre isso o Efésios também. Por isso que a palavra diz: carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue herda o reino de Cristo. Ok? Então, devemos tomar bastante, meu irmão, cuidado e pedir a Deus que ative em nós, e os que já estão mantenham ativados esse dom de discernimento, provando o Espírito. Profecias, é muitas profecias. Basta surgir algum evento no mundo que abale o mundo inteiro, as pessoas já começam a dizer que Jesus Cristo está voltando, está voltando, está voltando. Não. Os eventos e os sinais têm que acontecer conforme disse o Senhor Jesus. Vai sim, isso é para lembrar a mim e a você que crê que Jesus Cristo vai voltar, mas não da forma que eles dizem, ameaçando as pessoas, condenando pessoas, abrindo as portas do inferno para jogar pessoas. Não. Pelo contrário, estes sinais estão acontecendo porque também a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, está pregando a palavra e a palavra da verdade. É para isto. Não é para amedrontar, não é para ameaçar, não é para dizer ao povo de Deus que Jesus já está voltando. Jesus vai voltar como ladrão, não para mim nem para você, que nós estamos em união com ele, diz a palavra de Deus. Vai voltar como ladrão para o mundo e para os perdidos, para trazer sobre eles o juízo e a condenação, como foi
nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra. Mas Deus está atento para livrar o justo, como assim livrou a Ló e como livrou a Noé. Ele está atento, diz a palavra. Lá em Romanos capítulo 5, e seremos salvos da ira. Nós fomos salvos uma vez por todas. Estamos sendo salvos de situações através do poder do Evangelho da graça de Deus. Portanto, irmãos, a palavra não vos envolvais com doutrinas várias e estranhas, se refere a não negar que Jesus Cristo vem cá. E negar que Jesus Cristo vem cá é afirmar anátema Jesus, dando crédito a qualquer espíritos enganadores, doutrinas várias e estranhas, doutrinas que anula o poder da cruz de Cristo na vida de um cristão. Não tira a salvação, mas anula o poder e os benefícios que estão no Cristo crucificado, porque ali foi você crucificado. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz de Deus e nos fez perfeitos para viver e vivermos em abundância, conforme ele disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Quando não é ele, quem vem é o ladrão. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nos próximos temas eu vou falar sobre esta doutrina do ladrão, que está muitas das vezes dentro de lugares chamados igrejas, que tem saqueado e impedido a verdadeira prosperidade com contentamento do povo de Deus. Quero terminar o tema de hoje com a palavra, quando Paulo vai dizer aqui em Aleluia, em 1 Timóteo, capítulo 1, para que nós realmente estejamos atentos a esta pregação. Ok? Vamos dizer assim a palavra, 1 de Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, né? Diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecestes ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina, nem se ocupe com fábulas, histórias e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação que Paulo estava fazendo ali a Timóteo visa ao amor, que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé, sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucuidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Muitos dizem: eu tenho teologia, eu fui formado, eu isso, fazendo outra asseveração, muitas vezes nem sabe o que está dizendo, porque a palavra, verdadeiramente, esta doutrina, ela é revelada pelo Espírito de Deus e foi confiada aos apóstolos e profetas do Senhor, Efésios 2:20, e transmitido a nós. E assim diz Paulo, para encerrar, no versículo 10, né, do mesmo capítulo de 1 Timóteo, diz assim: porque assim, ele vai falar que a lei é boa, a lei que está em nós, a lei, a moral, o caráter de Deus. Diz assim, vamos ler no versículo 8, encerramos, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, que alguém dela utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado do apóstolo São Paulo. Então, com esta série, espero que Deus manifeste na vida de vocês, em nome de Jesus, o dom de discernimento, para que vocês possam, com a palavra, conferindo coisas espirituais, provar os espíritos, a ver se eles procedem de Deus, para que vocês não afirmem anátema Jesus, não sejam demovidos da fé verdadeira, que é crer em Cristo,
na sua morte e ressurreição e viver, conforme diz a palavra, os poderes deste Evangelho do Cristo ressuscitado. Quanto ao mais, continue orando pela minha vida e que outros temas venham de acordo com esta palavra, a sã doutrina, que Deus encha o meu coração para que eu possa, pelo seu Espírito, falar a todos que têm ouvido, para ouvir o que Deus tem para falar à sua igreja. O que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir, mas o que precisa ouvir para cumprir a vontade de Deus aqui, junto com todos que somos chamados a esta maravilhosa manifestação de igreja. Suporte o vídeo, não olhe o tempo, gaste tempo e vista tempo com Deus, porque esse é o nosso chamado, estar em comunhão com Deus em todo o tempo. Ele é fiel. Ao mais, graça e paz.